Teve alguma história por trás de alguma experiência que você lembra que foi o mais inusitado ou mais diferente? Em algum retrato específico que você lembra que foi mais marcante, assim? Cara, o do Bolsonaro foi bem marcante. Foi o mais inusitado, assim? Foi bem inusitado, porque, na verdade, como eu falei, eu morava na Bahia, no interior da Bahia. Eu tinha uma bicicleta, uma câmera emprestada, não conhecia ninguém Foi me nessa conhecia. época? Não. Ah, tá. Só que nessa época eu já visualizei. Nessa época eu já via eu retratando ele. E pensava assim, cara, eu vou ser o maior retratista do Brasil, eu vou retratar o Bolsonaro. E em 2018, se eu não me engano, ele tomou uma facada. Lá de 2018, 2019, 2020, eu já pensava assim, eu vou retratar o Bolsonaro. Cara, como? Não sei ninguém. Eu não conheço ninguém. Eu moro no interior da Bahia, não conheço ninguém, cara. Uma vez, inclusive, em 2019, ele passou lá em Barreiras, de avião, eu fiquei sabendo por algumas pessoas. Aí eu fui pro aeroporto de Barreiras, que era um pequeno, assim, num lugar distante. E eu, na minha inocência, pensando, cara, é minha chance. Aí eu fui com a câmera na mão, dei meu jeito de ir, nem tinha dinheiro. E aí, quando eu cheguei lá, cara, tinha, assim, sei lá, umas 600 pessoas. Eu não consegui nem chegar perto, tá ligado? Aí, foi frustrante. Mas eu pensei assim, cara... O zoom da câmera compensa, tá ligado? Vai lá, chega. Ah, mas vai chegar a hora. No momento vai chegar. E eu tinha uma promessa muito grande na minha vida que... eu sou católico agora, mas eu fui evangélico. Uhum. E uma vez eu fui na igreja evangélica lá de Barreiras, da Bahia, da minha cidade. E tinha um pastor que estava visitando. E aí esse pastor, ele colocou uma... Não é que ele colocou, ele me revelou uma promessa na minha vida, que ele falou assim, ó, ele não me conhecia, não sabia nada. Ele falou, você vai servir os reis dessa terra e você vai ser muito próspero por isso. E aquilo ficou na minha cabeça. Depois dessa promessa, cara, tomei aquilo no meu coração e pensei assim, cara, essa é a promessa da minha vida. Só que eu não tinha nada, mas eu fiquei com isso. Então sempre que tinha algum desafio, algum obstáculo, eu pensava, não, mas peraí, essa é a promessa. Eu vou servir os reis dessa terra, vou ser muito próspero por isso. É isso aí. Os reis, né? Quem? Os governantes, né? As pessoas prósperas. Enfim. E aí, em 2023, olha quantos anos depois, eu fiz uma sequência nos meus stories, que eu tenho algumas sequências que dão muitas visualizações. Teve sequência que bateu 5 milhões de visualizações nos stories. E aí eu fiz uma sequência sobre a jornada do herói. E falei do Bolsonaro lá. E aí, a Heloísa Bolsonaro, esposa do Eduardo, me mandou mensagem no direct, falando, nossa, que incrível essa sequência, me enviaram. Teve 50 mil compartilhamentos. Nossa. Ela falou, me enviaram, vou mostrar no café da manhã, pro Jair e pro Eduardo. Eu só não me lembro se foi, acho que foi em 2022 isso, tá? 2022. E aí ela falou, vou mostrar pra eles. Aí eu aprendi uma lição na minha vida, que é você nunca deve ficar ansioso e você nunca deve colocar expectativa. Por isso que eu sou bem, né? Tranquilo, assim. E aí, eu só falei pra ela assim, que legal. Bacana, obrigado. Eu já queria retratar, mas em nenhum momento eu falei, só, pô, legal, né? Show, que precisarem, pode me chamar. O que aconteceu? Depois de 8 meses, ela me chamou de novo. Imagina, eu tive aquele contato com a família dela, e só depois de 8 meses ela me chamou de novo, falando, o Eduardo Bolsonaro quer falar contigo. Aí eu, tá, né? Aí marcamos um call. E eu já pensando assim, cara... Eu tava sentindo o cheiro de que tava perto de retratar o Bolsonaro. Aí eu já pensando assim, cara, o que a gente vai falar? Aí beleza, aí ele chegou pra mim e falou na call assim, João, é o seguinte, eu quero que você cuide da minha imagem, do meu posicionamento, faça os meus retratos, assim, assado. A gente teve um call de uns 40 minutos. E ele falou assim, mas eu queria muito na parceria. Eu não sou muito de fazer parceria, mas aquilo ali era target, retratar o Bolsonaro. Aí ele... mas tem que ser na parceria. Eu, tá, o que tu imaginou como parceria? Então, eu pensei o seguinte. Você pode fazer uma live comigo e eu posso te marcar na foto. Aí eu... não era muito sexy pra mim, né? Não era uma coisa boa pra mim. Pensei, cara, não é isso que eu imaginei. Ele, o que tu imaginou? E aí eu já tinha criado uma estratégia na minha cabeça. Que eu pensei o seguinte, eu vou pedir algo impossível, ou quase impossível, e depois eu vou pedir algo que parece impossível, mas não é tanto. Aí eu pedi assim pra ele, eu falei, vamos fazer o seguinte, eu faço esse teu trabalho, só que tu tem que conseguir 2 coisas pra mim. E aí ele, o quê? Primeiro, eu quero retratar o Trump. E eu sei que tu tem o WhatsApp dele. Mentira. E depois eu quero retratar o Bolsonaro. Aí ele deu risada, assim, ele falou, o Trump eu não sei, né? Eu já sabia, né? Mas eu ancorei no Trump pro Bolsonaro ficar factível, né? Seu rebote ali. E ele, mas o Bolsonaro acho que rola. Mas não sei e tal.
Aí eu, beleza. Eu falei, cara, mas olha só. Eu quero retratar o Bolsonaro sem camisa, mostrando a cicatriz. Nossa. Aí ele ficou assim, não vai conseguir, não vai rolar. Não vai rolar porque o Bolsonaro não mostra isso nem em entrevista, não mostra isso, ele não gosta de mostrar isso. Aí eu, tá, beleza. Mas na minha cabeça ia rolar, era essa imagem que eu imaginava. Aí beleza. Comecei o trabalho com o Eduardo, sem a certeza de que ia retratar o Bolsonaro, porque ele falou que era muito incerto, assim, era muito... Vai da vontade dele. Vai da vontade dele, você não tem como saber, entende? Mas aí um dia eu tava em Brasília, ajudando o Eduardo com roupas, questão de terno e tal. E aí ele falou, vamos ali no gabinete do meu pai pra você conversar com ele. Cara, ali eu já bateu assim, eu pensei, caramba, cara, o que eu vou falar? Eu comecei a criar uma estratégia na minha cabeça pra gerar algum tipo de interação com o Bolsonaro. Aí eu pensei assim, olha, bom, Bolsonaro, militar, eu venho de família de militares. Então o que eu vou falar? Ao invés de falar o meu nome João Mena, eu vou falar meu nome inteiro, que é João Manuel Mena Barreto Neto. E aí quando a gente foi se cumprimentar, entrei lá, ele tava lá, e ele, oi, tudo bem? Eu falei, prazer, João Manuel Mena Barreto Neto. Segurando a mão dele, balançando assim. Ele, Mena Barreto? Tem um general tal, não sei o que lá, porque a minha família é família de militares. Tem um Mena Barretos? Eu falei, sim. Nem sabia quem era, acho que era um tio distante. Meu. Algum tio distante. Eu falei, sim, claro, porque tem muito Mena Barreto na área dos militares. O meu tetravô, ele foi herói de guerra. Caraca. Né? Então eu levo o nome dele. Né? Ele morreu na Guerra do Paraguai. E aí tá, né? Aí conversa vai, conversa vem. E aí eu já tava com um script montado na minha cabeça pra vender a ideia de fazer o retrato sem camisa. Né? O que eu montei? Eu falei pra ele o seguinte. Então, ele falou assim, então você quer me fotografar? Eu falei, sim, quero fazer um retrato seu. Ele, tá, e pra que serve isso? Pra que isso aí? Eu falei, então é o seguinte, você sabe quem é esse cara aqui? Aí eu mostrei pra ele o Churchill. Tem um retrato do Churchill, que foi o Yusuf Karsh que fez, que é um retratista, grande retratista que existiu. E esse retrato do Churchill entrou pra história. Foi um dos retratos mais impressos do mundo. E entrou pra história tanto pela expressão do Churchill, como pela história inusitada do retrato, que o Churchill sempre gostava de fumar um charuto, né? E aí o Churchill tava com um charuto e tal. E aí o Yusuf Karsh falou pra ele, pode deixar o charuto de lado? Aí ele falou, não. E ficou rindo, assim. Aí o Yusuf preparou tudo e tal. Aí quando na hora de clicar, ele pegou o charuto da mão dele. E aí ele ficou com a cara de puto, assim. E aí fez o retrato. E aí eu falei pro Bolsonaro, contei a história e falei assim, então, esse retrato do Churchill é o que eternizou ele na história. Ele tem um nome, ele tem a personalidade, ele tem a história, mas essa imagem é o que as pessoas enxergam hoje e pensam, esse é o Churchill. A gente precisa de uma imagem tua, onde eu mostre assim e fale, esse aqui é o Bolsonaro. Só que essa imagem tem que ser você sem camisa, mostrando a sua marca de guerra. Aí ele já ficou assim... Aí ele levantou a camisa e começou a contar a história da facada. Começou a lacrimejar. E aí o resto é história. 3 dias depois eu tava retratando ele, sem camiseta. A visão se concretizou. A visão se concretizou ali. Fiquei 15 minutos retratando ele. Foi bem rápido. Mas, cara, aquele retrato ali mudou a minha vida. Se você gostou desse vídeo e quer assistir mais uma viagem, clica aqui ou aqui e assista mais uma trip inusitada.